Olá, amigos, estamos aqui para mais um conhecimento da física, né? Hoje nós vamos abordar a parte de física moderna. Essa é a primeira aula, né? Nós vamos chamar de aula zero, né, da física moderna, que serve para a gente ter uma ideia de como tudo isso começou e qual é a importância da física moderna nos dias de hoje, né? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é nessa frase: toda vez que começar um conhecimento físico, químico, biológico, científico em geral. Por que estudar a física moderna? A importância para a gente, qual o dia do dia a dia, e como é que funciona isso, como é que aconteceu isso também, né? Então a gente tem que lembrar que toda a física que nos cerca, ela é formada basicamente, né, de duas partes, né? Uma parte que nós chamamos de física clássica e que ela funcionou muito bem até o século XIX, né? E a física moderna, que é essa que nós convivemos hoje. Só que uma não anula a outra, né? As duas têm uma grande importância, né? Quando você pensa na física clássica, é aqueles conhecimentos que nós estudamos no ensino médio em geral, né? Mecânica, eletricidade, termologia. E a outra metade é essa física que nos atua hoje em dia, né? Como, por exemplo, a eletrônica, a energia nuclear. E tudo isso mostra que uma coisa aconteceu na história que fez isso mudar, né? Então a gente sempre lembra, nunca é ruim a gente lembrar que na história da humanidade a gente sempre começa com os conhecimentos mais primitivos, né? Na antiguidade, né? A gente sempre faz isso porque na antiguidade a gente tem que ver como é que funcionavam as coisas na cabeça da pessoa, porque isso acontece conosco no dia a dia. Quando a gente entra na escola, a gente entra com um pensamento como se estivesse na antiguidade. E à medida que vamos tendo conhecimento científico, vamos passando pela idade moderna, a idade clássica, até chegar à idade atual, né? Então, na antiguidade, a razão das coisas é que era procurado. Por que isso funcionava? Então, era a razão das coisas e a filosofia é que prevalecia, né? Como nós, quando somos pequenos, temos 5 anos, a gente olha para o mundo ao redor e quer uma razão daquilo, de por que está funcionando daquela maneira. Mais tarde, lá pelo século XVI, né, é que o conhecimento humano, ao invés de se preocupar com a razão das coisas, com a filosofia de como é que funcionava, se preocupou mais com a realidade das coisas, né? Foi a época da ciência clássica, né? De Isaac Newton, Galileu e etc. E o que se buscava era a precisão, né? Já na atualidade, né, nós mudamos isso. É a física moderna. A física moderna que tem a física quântica, a tecnologia digital, a relatividade, que nós usamos no dia a dia sem muitas vezes pensar que isso realmente está acontecendo, mas ela está influenciando. Então todo esse conhecimento, ele não tá, um não anula o outro, mas acrescenta o outro. Essa é que é a importância da gente visualizar sempre no aula zero, é saber que as coisas, uma não anula a outra, mas acrescenta, desmistifica uma outra e vai acrescentando conhecimento à humanidade, né? O mundo tecnológico que nós temos hoje, né, como por exemplo computadores, raio laser, satélites, usinas nucleares. Não quero saber de usina nuclear. Bom, o que você conhece de usina nuclear, né? Se um dia a humanidade não tiver mais essa eletricidade tradicional, não tiver mais o vento, o sol, os rios para fazer hidrelétrica, que tipo de energia nós vamos usar? Pode ser a nuclear, mas não precisa ser essa nuclear que nós temos aí que polui, né? Podemos ter uma diferente. Então tudo isso é um conhecimento a partir do século XX. No século XIX não se conhecia nada disso, a eletrônica, nada. Então a partir do século XX é que nós temos um conhecimento a mais para mudar, ou para melhor ou para pior, dependendo de como nós fazemos o uso disso e de que maneira as pessoas interpretam isso. A população em geral tem que saber sobre física moderna. Por quê? Porque atinge ela diretamente, né? E nós devemos lembrar também que a física do século XIX, que antecedeu essa física moderna que temos hoje, haviam teorias consolidadas, né? Era uma era de descobertas, né? A gente não pensa uma época anterior é sempre ruim, não, é uma época de efervescência, né? O que gerou o aparecimento da física clássica foi a Idade Média. Teve épocas em que discutiam tudo, mas era uma época de mutação, né? Então, no final do século XIX, né, se conhecia a astronomia, o vapor, né,
a industrialização, tudo isso estava em voga e as teorias tradicionais dessa época eram a mecânica clássica, da eletricidade, a ótica, a termologia. Tudo isso formava um conjunto, né, de conhecimentos que embasou o aparecimento da física moderna. Então, e melhor ainda, havia uma comprovação experimental de tudo isso. No século XIX, você usava mecânica num trem e funcionava. Você usava ótica para astronomia, funcionava. Você usava técnicas de termodinâmica na indústria e funcionava. Houve uma revolução industrial, né? Então era uma época extremamente interessante, uma época extremamente valiosa, né? Claro que houve muitas coisas erradas também, né? Como utilizar a mecânica, a industrialização para a exploração de povos que não tinham aquele conhecimento, né? Então você vê o aparecimento de países que dominam criam as colônias, né? E exploram aquelas colônias usando a tecnologia. Por isso é que é importante conhecer a história das coisas, porque elas é que não vão dar uma base para que a gente saiba usar o conhecimento técnico, conhecimento matemático, experimental, no nosso dia a dia, né? Então, tudo parecia funcionar muito bem no século XIX. As teorias estavam consolidadas, tinham uma aplicação moderna, né? Então, na época, você tinha, por exemplo, o eletromagnetismo funcionava muito bem. Houve a criação do telefone, do rádio, né? A industrialização com a mecânica, a energia nuclear que estava aparecendo, a radioatividade, né? Tudo era novidade, era uma época de efervescência, né? Ou seja, havia muito conhecimento e muita experimentação, tentativa de tudo, né? E a gente pode dizer que essas teorias explicavam quase tudo, né? Você queria um fenômeno de calor, tinha uma teoria para aquilo, né? Como afirma o professor Roberto de Andrade, né, do Instituto de Física da Unicamp, que colaborou aqui com as imagens, a gente pode verificar que era um século completo, cientificamente, e alguns achavam até que era completo até demais. Alguns físicos achavam que dali para diante não tinha mais nada para descobrir. Todas as teorias estavam consolidadas, né? Como Lord Kelvin, que é uma frase dele que até foi pega, talvez tenha pego ele num dia meio ruim, né? Ele disse que não precisava estudar física mais, porque toda a física já estava sendo conhecida, né? É claro que depois ele ficou, bom, não é bem assim, né? Mas a física estava muito bem consolidada nessa época. Apenas alguns experimentos é que não tinham explicação, mas a maioria tinha, né? Essa época também foi uma época de unificação de teorias. Uma coisa que muita gente não para pensar, né? Havia o magnetismo, né? E a eletricidade, eram teorias bem conhecidas. Por exemplo, a gente conhecia sobre os fenômenos magnéticos, havia aquelas leis, né? A regra da mão esquerda, o magnetismo, você podia calcular a força magnética. Na eletricidade também, cargas elétricas se atraem, lei de Coulomb. Você conhecia a atração entre cargas, existiam fórmulas, mas elas estavam separadas, né? Ou seja, era uma teoria para uma coisa, outra teoria para outra. Então o que aconteceu no século XIX foi essa unificação das duas teorias, do magnetismo e da eletricidade, no eletromagnetismo, né? Então você conseguiu equações que descreviam muito bem aquilo. Essas equações, que aqui estão num formato, né, de uma matemática acima do ensino médio, mas essas equações envolvem o quê? Campos elétrico e campo magnético, os dois na mesma equação, né? E isso gerou as equações de Maxwell, está aqui escondidinho, equações de Maxwell. As equações de Maxwell, né, elas mostravam, né, que você tinha um conhecimento para generalizar. Você pegava coisas menores e generalizava na teoria. Outras unificações foram feitas também. O eletromagnetismo, recém-formado, né, não podia explicar direito a ótica. Então você tinha duas áreas da física diferentes. Por exemplo, o eletromagnetismo, ele explicava como é que a luz se propagava com campos elétricos e campos magnéticos, né? E a ótica tinham leis da ótica, ângulos, a ótica geométrica, a ótica física, e pareciam ser teorias completamente diferentes, para explicar coisas completamente diferentes. Mas também houve uma unificação nisso aí, né? A unificar o eletromagnetismo com a ótica, houve o conceito de ondas eletromagnéticas. A ótica pôde ser explicada pelo eletromagnetismo, de uma forma diferente, né? Então essa unificação foi extremamente importante, porque
algumas leis, né, aqui tem algumas fórmulas representadas, né, uma matemática um pouco mais adiantada, mas, por exemplo, a fórmula da velocidade da luz podia ser expressa, né, de um jeito eletromagnético. Apareciam grandezas, né, aquele μ0 e ε0, que são grandezas eletromagnéticas. Então, como é que você relaciona a velocidade com o campo elétrico e magnético? Então, essa união foi uma das uniões altamente produtivas do século XIX. Foi um século altamente produtivo, com muitas descobertas, muitas unificações, e graças a ele que foi gerada a física moderna. Outra unificação que teve também foi da termodinâmica com a mecânica, né? Se você pensar bem, a termodinâmica que estuda gases, pressão, energia térmica, né? A gente estuda no ensino médio termologia, termodinâmica. E a mecânica, as leis de Newton, né? Forças, trabalho, etc. Como é que eu podia juntar uma coisa com a outra? Então foi nessa época que as teorias estavam se unindo. Então formou-se uma equivalência entre a mecânica e o calor. Quando foi descoberto o equivalente mecânico do calor, né? Joule, né, em 1845, determinou o equivalente. E uma caloria vale 4,18 joules. Então você podia transformar o calor em trabalho, em força, né? É exatamente a época em que apareciam as máquinas térmicas, né? E o aproveitamento foi muito importante nessa época, criou a industrialização, né? Então hoje, se você pensar em produtos industrializados, começou com a física nessa época, né? Essas unificações, né, no início, principalmente no início do século XIX, né, deram um embasamento muito grande para a humanidade crescer muito, né? Mas também teve o lado ruim, né? O país industrializado se aproveitando da matéria-prima daqueles menos industrializados. Então, essa estrutura moderna gerou uma mudança também na sociedade política, econômica e etc., né? Então, mas haviam alguns problemas na física clássica que não tinham uma explicação adequada. Quer dizer, tinham coisa, não era perfeita, né? Tinham coisas que você não tinha explicação. Algumas delas eram do campo teórico e outras do campo experimental ou das aplicações, né? Então, por exemplo, como explicar o átomo, né? Como é que explicar um fenômeno macroscópico? Então, essa briga baseava-se, né, basicamente na matéria, no estudo da matéria. No campo teórico, a natureza da luz, a luz é formada de corpúsculo ou é uma onda eletromagnética? Então, ela é onda ou é matéria? A estrutura do átomo, como é que funciona o átomo? Não se conhecia. Outros problemas experimentais, né, que se conhecia, a radiação térmica, o espectro da luz, o efeito fotoelétrico. Então haviam problemas que não tinham solução na época, com a física daquela época. Embora eles fossem em menor quantidade, isso não diz nada, porque a gente pode ter pequenos problemas que fazem grandes transformações na sociedade, né? Mas alguns problemas que chegavam até a indústria. Por exemplo, como é que você mede a temperatura, né, de um metal, né, que está a 1000 e tantos graus? Você não pode usar a mecânica tradicional, botar um termômetro, você derrete o termômetro. O que você vai usar? Você vai usar a luz emitida por aquele metal derretido. E como é o espectro da luz? Como é que eu posso determinar a temperatura em função do espectro, né, do tipo de luz que está chegando a gente? Então, essas mudanças foram importantíssimas na época. Uma das experiências na época muito importantes foram a experiência de Michelson-Morley, né? O Michelson e o Morley, né, fizeram a experiência usando um interferômetro em 1887. Esse interferômetro, né, ele basicamente era uma reflexão e refração da luz, né? Você soltava um feixe, batia no espelho, uma parte refletia numa direção, outra parte no outro, e havia um coletor. O objetivo dessa experiência era que ele procurava detectar o movimento da luz em relação a um hipotético éter. Por quê? Porque nós sabemos que no ar nós podemos transportar o som e a luz. Precisava de um meio material para ela transportar. Então ele mediu a velocidade da luz usando um sistema de espelhos numa direção e na outra. E apontou isso aqui na direção do movimento da Terra em torno do Sol. Nós sabemos que a velocidade da Terra em torno do Sol é de cerca de 100 mil quilômetros por hora em torno do Sol. Então, a luz, se houvesse esse éter, a velocidade dela ia ser interferida numa direção e na outra. Então, ele percebeu que
numa direção e na outra direção, não havia mudança, a velocidade da luz era constante e ninguém conseguia explicar isso na época, né? O outro problema era o problema do corpo negro, né? Qual é a relação entre a temperatura e a cor de um objeto, né? Se você pegar um determinado objeto e aquecer ele, né? Se eu tiver, por exemplo, um objeto totalmente preto, né? E esse objeto ele for sendo aquecido, a cor dele vai mudando. Qual é a relação da cor dele com a temperatura? Basta você fazer uma experiência muito simples. Se você pegar uma faca e botar na trempe do fogão, ela vai esquentando, esquentando, e chega uma hora que ela fica vermelha, amarela, pode ficar laranja. Qual é a relação entre a cor e a temperatura? Então, a previsão clássica era de um tipo, e a previsão observada era de outro. Não coincidiam, era um problema que não tinha explicação também na época, não. Outros problemas, era um problema que não tinha explicação também na época, não. Outros problemas também, como a estrutura atômica, né? Na época, em 1803, Dalton fez um modelo de que o átomo é feito de partículas sólidas, indestrutíveis, né? Logo a seguir, verificou-se que elas não eram tão indestrutíveis assim, era formada de partes, né? A descoberta dos raios catódicos, por exemplo, em 1838, mostrava que havia desvio, haviam cargas elétricas dentro da matéria, né? Houve até uma proposta de Thomson, né? De que a matéria era feita de partículas positivas e negativas misturadas, e para eles do mesmo tamanho, né? Era o chamado modelo de pudim de passas, né? Ele achava a matéria feita de cargas positivas e negativas. Mas eram coisas que não se conhecia direito no século XIX, né? Somente no século XX que vieram as explicações. Por exemplo, o espectro da luz, né? Já se conhecia na época, né? O espectro, a análise do espectro, né? O registro do espectro luminoso. Se você botar um prisma e botar um raio luminoso, uma luz branca, por exemplo, ele divide em faixas. Essas faixas formam espectros diferentes. Esses espectros, né, tem espectro de emissão, espectro de absorção, né, são diferentes. E ninguém tinha uma explicação para aquilo, né? Sabia-se que aquilo existia, ou seja, tinha-se toda a base para a física moderna, mas não tinha-se uma explicação adequada para esses fenômenos, né? O espectro do hidrogênio, por exemplo, o hidrogênio tinha um espectro bem característico, né? Ninguém sabia por quê. Hoje a gente sabe que corresponde a órbitas diferentes do átomo de hidrogênio, mas na época não se sabia. O hidrogênio já era mapeado, já tinha um espectro dele. Essa análise espectroscópica já tinha sido feita principalmente pelo pessoal da química, né? Que você servia para identificar elementos químicos diferentes, né? Usando essa técnica, que até hoje é utilizada, né? As leis da irradiação eram conhecidas no século XIX, né? A lei de Stefan Boltzmann, de 1879, né? E a lei de Wien, que elas relacionavam o espectro com a temperatura. Por exemplo, a de Stefan Boltzmann, né? Se você colocar uma fonte luminosa e medir o fluxo de luz que está saindo, né? Quantidade de energia por metro quadrado por segundo, metro cúbico por segundo, você está medindo esse fluxo era proporcional à quarta potência da temperatura. Então já se conhecia. A lei de Wien também, né? Você estudava o espectro de luz, as diversas cores, e tinha uma hora em que o corpo emitia um comprimento de onda, né? Uma frequência máxima para ele. Então, nessa hora, você media o comprimento de onda máximo e você determinava a temperatura. Só que tinha um problema nessas duas leis, né? Ela não funciona para tudo, tá? Ou seja, não havia uma unificação. Isso aqui funcionava para um caso, isso aqui funcionava para outro caso, mas ainda não havia uma explicação geral, né, da razão e de como é que podia se aproveitar essas leis, né? Então era importante. O efeito fotoelétrico, por exemplo, né, era conhecido lá no século XIX, né? E Becquerel descobriu em 1839, né, e foi confirmado por Hertz em 1887. O efeito fotoelétrico é quando a radiação luminosa atinge determinados metais e ligas e libera elétrons, né? Esses elétrons que são aproveitados para gerar uma corrente, né? Só que ninguém sabia por que isso acontecia, como acontecia, né? Quando a luz bate em um determinado material, libera uma corrente, que pode até alimentar um circuito simples, né? Esse era o efeito fotoelétrico. Certos materiais absorvem e liberam os elétrons, outros não, né? Por quê? Que tipo de fenômeno acontece ali? Só foi explicado já no século XX pelo Einstein, né?
que descobriu, não descobriu o efeito fotoelétrico, mas explicou o efeito fotoelétrico de uma maneira mais moderna, né? A descoberta da radioatividade também foi extremamente importante na virada do século XIX para o século XX, com a descoberta dos raios-x, né, no final. A radioatividade, alguns materiais emitiam luz, né, sem motivo nenhum, então aquilo violava alguns princípios, né? Como é que ele pode emitir luz e ficar do mesmo jeito? Quer dizer, cadê a lei da conservação da energia, né? Hoje nós sabemos que parte desses materiais, a parte da matéria vira energia, então existe conservação. Sabemos que não existe mais a conservação da massa, mas existe a conservação da energia. Então, essas descobertas eram um mistério ainda na época, né? O casal Pierre e Marie Curie também descobriram novos elementos fazendo investigações. O Becquerel descobriu a radioatividade em 1896 como emissão, né, de determinados corpos. Então, essa parte de átomo, né, de radioatividade, energia nuclear, estava em andamento. E não havia uma ligação entre as experiências, não se sabia exatamente como é que ele funcionava. Então o momento histórico necessitava de mudança. Ele necessitava de novas teorias, de explicação para determinados experimentos que não tinham explicação, e aplicabilidade. Para que servia aquilo? Então isso é que é ciência, né? Você tem que ter novas ideias, tem que ter uma experimentação e uma aplicação daquilo, né? Aquilo tem que funcionar. Se um cientista criar na sua cabeça ideias extremamente interessantes, legais, tal, mas na prática ele não tiver aplicação, não tiver uma comprovação experimental e uma aplicação, vai ficar incompleta a teoria. A cada ano no mundo aparecem milhares de teorias novas para explicar coisas, né? Hipótese. Eu tenho até uma hipótese também minha, né? Magnética, né? Quando eu fiz o doutorado. Agora, essas hipóteses são baseadas em conhecimento científico, mas elas podem estar certas ou podem estar erradas, né? Ou pode estar parcialmente certa, precisa de complementação, mas tem que passar por essa... Então, no século XIX, havia necessidade disso, né? Então, isso convergia para uma nova física, né? Essa nova física que foi a física moderna que nós criamos agora no século XX em diante, né? Então, a gente tem que lembrar sempre que a solução dos problemas do século XIX foi a criação da física moderna. Essa física moderna que hoje em dia nós temos, que explica como é que funciona um satélite, né, os dispositivos da eletrônica, que faz o seu celular funcionar, a sua televisão funcionar, o rádio. E como é que tudo isso funcionou? Esses avanços são graças à física moderna. Se nós não tivéssemos o conhecimento da física moderna, nós estaríamos como se estivéssemos no século XIX ou XVIII, né? A gente não teria muitas opções e ainda bem, né, que o Lord Kelvin estava errado, né, que a física evoluiu e vai continuar evoluindo, né? Nós já temos 120 anos dessas teorias, né, da física moderna e já estamos próximos a uma época em que essa nova física vai mudar. Então, lembrando que a física moderna que nós temos hoje em dia é uma física que vai passar por mudança, nós estamos passando por uma época de mudanças e com esses novos conhecimentos vamos mostrar que a física tem uma história, né, e essa história impacta na sociedade, muda os nossos hábitos e muda tudo. Por isso é que é importante estudar a física moderna. Ok? Obrigado.